Yeah. Corta o que tiver que cortar e tá feito. Mas Não esse dá aqui nada. tu vais anexar ao vídeo 1. Não tem problema, tirou o primeiro pedacinho, pô. Não dá nada, é só Ok, uma coisinha ok, curtinha, ok. pô. Já tá. Ok, vamos deixar assim. Ok, Vambora, tá. agora Não bora. esquenta não, no futuro já vai ter, ele só grava e já manda pra Pra equipe. É. faz Olha, me tá entrega aqui. isso aí e tal. Pronto, né? Tem que pensar grande. Olha, boa, boa. Entretanto, parte 2. Então agora eu vou fazer uma... Introdução à parte 2, né? Mas parte 2, calma aí, vamos Comes falar, back. vamos dar continuidade à mitologia. Ih, estava gravando. E era na... Como é que chama? Na teoria, né? Eu ia falar Sim, sobre sim, as Pô, falar sobre agora a aquele- ideia, você podia muito, na edição, usa, tipo, o áudio sonoro do De Volta pro Futuro, tá ligado? A gente voltando pro tema, ia ficar legal. Bora fazer, É. pô. É. Boa, Eu não sei boa, como é boa que- ideia. Pô, vou fazer isso então, vou fazer que eu tiver... Vamos fazer, já- a gente baixa no Google A o trilha efeito sonora. o áudio dele à toa. Não, sabe aquela, quando ele volta, sabe, zum, no carro, só o som do carro mesmo, No início, voltando. Bora, Quem vai bora, pegar a bora. referência... Yeah. Gente fina. Mitologias na Antiguidade, certo? Parte 2. E vamos nessa. Onde é que a gente parou? Pois é. Boa, boa questão. Eu lembro. Para quem teve a acompanhar o episódio passado, sabe muito bem que o Saulo estava aqui para falar sobre uma teoria completamente ligada à parte. O Egito Antigo, né? A cultura no Egito, tá? Já lembramos, já lembramos. 14º. Ó, décimo Novos. Obrigado por tudo. Neste Não, caso, religare. 14.1, né? Então o que acontece? Demais. E aí o que acontece? Eu dizia que eu tinha uma teoria, certo? A respeito do Egito, que eu tinha dado o exemplo, né? Que a cultura do Egito é diferente, etc. É inconfundível e tal. E qual que é essa teoria? Eu tenho a teoria de que no texto bíblico, certo? Na literatura bíblica, o povo escolhido é o povo judeu. Sim, Certo? sim, sim. Os judeus são escolhidos. Os judeus é um povo em que Deus se voltou e escolheu eles para, através deles, evangelizar o mundo e tal, e fazer todo o trabalho através dos judeus. Percebe? Os judeus são os primeiros ali da situação. Ok. Entretanto, todavia, eu tenho uma teoria de que os egípcios eram um povo escolhido. E os egípcios é que deviam ser o povo. Afinal, eles foram o povo. Então, o que a gente fala dos judeus hoje, por exemplo, Jerusalém devia ser Gizé. O Cairo, talvez. Ah, A minha Cidade teoria, Cairo, a minha saquei. teoria, a minha teoria é que Jerusalém devia estar ali na margem do Nilo, sabe? O que hoje é Jerusalém para o mundo religioso devia ser ali um grande templo ali nas margens do Nilo. E em cima do que eu digo isso? A impressão que eu tenho é que a cultura egípcia é tão formidável, tão elevada, só que eles chegaram ali no ponto que eles se perderam. Em que sentido? De que obtiveram tanta informação, tiveram tanto acesso, tanta benevolência por parte divina, que eles começaram a deixar de lado. A gente não precisa já de você. Sim, sim. Já sabemos o suficiente, fica você aí com as tuas coisas. Meio que voltaram as costas, foram fazer a vida deles. É, Mas isso não fazia parte do plano ali do Altíssimo. original. Então sim. o Altíssimo passou os judeus para o lado, os Os egípcios egípcios para o pro lado. E olha, então vem aqui Ah, vocês. não, pera lá, eu tinha... Você não entendeu? Não, eu entendi. Eu tô aqui me esforçando Não, pra tentar. Não, eu entendi, eu eu entendi, mas a minha pergunta é, você na sua teoria, o povo Egito era o povo escolhido, mas ele ainda é escolhido, mas aí nas escritas, em um determinado momento, passou a ser ali, pelos passados anos, repassar as histórias, em algum momento ali, passou a ser os judeus Jerusalém. Essa é a minha pergunta, se vamos supor, se o povo escolhido era realmente o Egito, ou se ele ainda é, e foi alterado nas escritas, deixa ou eu só você... ver se eu percebi. Não, não, sim. A minha teoria Sim. é que o Egito perdeu Esse direito de ser. o direito de ser o povo escolhido, tá ligado? Ok. É que primeiramente eles eram para ter sido o povo escolhido. Só que eles se voltaram, sabe, atingiram um nível intelectual tão grande que não é que se voltaram, mano. Começaram talvez a não necessitar de algumas coisas. Divinas, podemos assim Então, dizer. na teoria, você está dizendo que vamos supor, em algum determinado momento o povo Egito deixou de ser
o escolhido, né? O povo escolhido Sim. por Deus. Sim. Ok. Porque eu pensava que ele era o povo egípcio era escolhido a princípio. Como Adão e Eva, por exemplo, eram para ser ali Escolhidos. os donos ali do jardim e tal, e era para estar dando ordem na gente hoje. Eles perderam o direito de ser os principais, pô. Foram lá Ok. meter a mão na maçã, tinha nada a ver, não é propriamente maçã. Foram lá comer ali a danada da maçã, não tinha nada a ver com isso. E perderam tudo aquilo que era prometido por eles, tá ligado? E a minha teoria é mais ou menos isso, que eu tinha ali o direito de ser Ok. o povo, Exato, caminhando. yeah. tá, entendeu? Uhum, uhum. Eles eram o povo mais ali Não, eu no meio do percebo. caminho. Começaram a ir para deuses aqui, deuses acolá. Uhum. Começaram a reconhecer outros além do Dos- principal, do exato, Deus exato. principal, etc. E Deus viu, não vai dar certo vocês, deixa eu chamar para que uma galera Exato. mais fácil de me obedecer. E daí Do foi que- para uma meia dúzia de camaradas no deserto. Perdidos. A terra Vai da ser mais fácil de vocês me adorarem do que ali, aqueles camaradas ali já não dá mais. Não, e por acaso até passa essa impressão Caramba, de que os egípcios não tocou. É porque, mano. Bati uno, hoje ele é que bateu uno na mesa, eu não tocaste bem. que isso bate de frente assim com as coisas que eu acredito real, tá ligado? Não vou entrar muito a fundo. Tem um. Não, desculpa. Não, pode falar. Não, é só dizer que tem um professor que eu gosto muito, que é teólogo e arqueólogo, que é o professor Rodrigo Silva. Eu sou aluno do Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, curso de teologia. E ele tem um livro que chama. Por acaso eu não li, mano. É um livro que eu quero muito ler. Chama A Bíblia e o Egito. É um livro do Dr. Rodrigo Silva. Eu ainda não li, velho, mas desde que ele fez lá o lançamento e tal, eu tô pra ver esse livro pra ler, mas ainda não li. Desculpa, era só pra dizer isso. O que eu ia dizer é que, tipo, mano, essa coisa parada vem de encontro com aquilo que, tipo, eu tento acreditar e aí eu fico relutivo. Porque fica assim, porque, poxa, eu não vou adentrar muito, mas naquela parada da minha doutrina do espiritismo, há certos espíritos que desencarnaram ou morreram antes de, tipo, Cristo e depois reconheceram eles, tá ligado? E, tipo, os relatos que eu tenho, que eu já ouvi, e que há, dentre esses espíritos, há pessoas egípcias, entidades egípcias, ou pessoas que desencarnaram naquela época egípcia. E aí fico mais relutante ainda, porque eu fico, poxa, se uma pessoa que desencarnou e depois, tipo, naquela época, e depois reconheceu. Não, mas agora. Esse não é que eles têm ligação. Não, mas eu te Não, pergunto- não só isso, mas vamos supor. Eles ainda não. Mesmo com aquele povo ali, eles não perderam o direito de serem escolhidos, tá ligado? Eles tiveram outra oportunidade, mas em outro lugar, tá ligado? Gente boa, isso é uma teoria. Sei. Pessoal, Yeah. não é nada acadêmico. Yeah. Isso é o quê? Novamente, em cima de estudos, por exemplo, eu na universidade estudei e estudo cultura egípcia, certo? fato. Então a gente estuda mobiliário egípcio, Manuscritos. os manuscritos egípcios, nós estudamos na universidade a arte egípcia, todos os meios, os métodos que eles utilizavam para a construção da arquitetura egípcia, E arqueológica. a construção dos templos, etc. Percebe? Yeah. Então, a minha experiência ali aprendendo por dentro da cultura egípcia, etc., sabe, me fez pensar essa teoria maluca, mas é só uma teoria maluca. Não, mas eu acho um legal. devaneio de estudante. Eu acho muito mais legal a gente É só um ficar devaneio de aí estudante. surfando no mundo das ideias, sabe? Eu acho muito legal, muito legal mesmo. Pensar não gasta. E Pensar só não de gasta tu falar isso já foi uma pedrada aqui na minha mente. E eu tô ainda Não, por isso que pensando, eu disse, ainda tô bati digerindo. uno, bati uno. E não, é uma teoria que tem pés e cabeças para andar. Por que eu digo isso? É assim, nós hoje vivemos no mundo materializado, não é? E hoje em dia associa-se a bênção divina à materialização das coisas. Esse é um pensamento antigo, mas hoje em dia ganhou mais terreno. E nós, quando olhamos para o Império Egípcio como um tal, né, para o reino, para o Império e para aquilo que, para as proporções que o Império alcançou, para aquilo que o povo egípcio teve direito, como quem diz, por parte divina, eles foram abençoados de várias formas possíveis. Terra fértil, conhecimento. Na época tinham tudo ao seu dispor e que O Nilo é parecia... extraordinário. É, o Nilo. O Nilo é extraordinário. Tens o alto e o baixo, mas aquilo é fértil, de facto, muito Cultura fértil. egípcia, a arte, é impressionante como é que a gente fazia o que fazia aquele tanto tempo atrás. É lindo. Você vê as construções de arquitetura, eles têm
Gente boa, mitologia na antiguidade. Na antiguidade. Mitologia na antiguidade tá tudo no mesmo link. Yeah. Eles têm os templos egípcios e tem uma característica muito marcante que são a arquitetura egípcia, na maioria das vezes era uma arquitetura quase que religiosa, certo? Então as construções dos templos eram templos voltados para a religião egípcia, certo? Então era uma arquitetura religiosa, uma arquitetura sagrada, talvez, Yeah. certo? Então eles têm um tipo de construção que é caracterizado de uma seguinte maneira, que eles têm um hall de entrada chamado sala hipóstila. O que é a sala hipóstila? Sala hipóstila, nos templos egípcios, é uma antessala Uhum. para o divino, certo? E o que é uma antessala para o divino? O julgamento? Não, é refazer o percurso da criação, atravessando a criação até chegar no Criador. Uhum. Sabe? Refazer o percurso da criação até chegar no Criador. Então, pela mitologia egípcia, a formação do mundo é através do Nilo. É do lodo, do pântano do Nilo é que se faz o mundo, percebe? Então, tudo que existe saiu do Nilo. O Nilo é que criou tudo, sabe? A vida. Então o Nilo era um pântano primordial, eles creem nisso. E a sala hipóstila, mano, é fechada de colunas imitando um pântano, sabe? Colunas enfim, com esculpidas flores e etc, imitando um pântano. Então quando você entra numa sala hipóstila egípcia de um templo então religioso, é como se você estivesse entrando ali onde foi criado o mundo, sabe? É uma tentativa de reproduzir onde é que cresceu o mundo. Então isso é a mitologia egípcia observando a criação do mundo. E linkando aqui com como é que são os templos, por exemplo, agora aqui para a Europa, para o lado cristão, para o judaico, como é que é? É uma arquitetura vertical. Essa arquitetura vertical é uma tentativa de se aproximar do alto, se aproximar do céu. Sim. Então, aqui, adicionando a questão da cultura egípcia, é uma reprodução de coisas que a gente ainda vê hoje. Então, os caras lá atrás faziam isso, reproduzir o ato da criação, certo? Que é uma coisa que ainda hoje a gente faz, ainda hoje a cultura faz. A cultura judaica faz isso, os hebreus fazem isso. E na questão da mitologia, a gente começou até agora, a gente comentou, eu acho que só do Noé, eu acho que foi a única que a gente que a comentou. gente falou, E deixa só acrescentar A questão um do bocado. dilúvio, né? E deixa só acrescentar um ponto no que tu acabaste de dizer, Saulo, que é como os egípcios acreditavam na coisa da vida após morte, a Isso história que eu da ia falar criação. Recentemente, malta, procurem e investiguem. Nas 3 pirâmides foram descobertas salas ocultas que aparentemente não tinham nada, estavam vazias, mas tinham essas... não são esculturas, mas as paredes estavam esculpidas exatamente com essas representações. São salas que ficam antes das tumbas dos faraós, basicamente. E tem tudo a ver com a história da criação e das mitologias, que é o que nós estamos a abordar aqui. É um facto e investiguem, malta. Aqui, mano. Desculpa. Não, mas eu vou jogar minha teoria também. Eu acho que, se calhar, né, o povo egito não foi escolhido pela forma como eles tratam a morte. Não, desculpa. Não, pode falar, é isso mesmo, é pra Não, você eu acho que não, porque é secundário. O modo como eles encaram a morte é secundário ao conhecimento que eles obtiveram, percebe? Não, mas, não, sim, mas vamos supor. Eu compreendo o que você quer dizer, mas Yeah. no caso da minha teoria, Sim, da minha sim. teoria maluca, Eu tô tendo a minha teoria também. entendeu? A minha teoria maluca no caso, o modo como eles enxergam a morte, percebe? É secundário, mano, tá ligado? Então, primeiro é o conhecimento, etc. Então, o modo que eles encaram a morte, eu acho que não poderia ser fator para excluí-los sim, de sim, serem escolhidos, porque é secundário, tá ligado? Porque mesmo em vida eles têm uma divindade a Sim, adorar. mas por que eu digo isso? É o fato de você... Eu acho que assim... Eu quero te perguntar assim, os egípcios eles encaravam a morte para eles tanto como o nascer? Não, é assim,
a vida, a existência, era uma preparação para a vida no além. Pós-morte, sim, ok. sim. Ok. Não, é porque eu viajei também, Certo? mas Toda a existência egípcia era voltada para o Ok, além. sim. Entretanto, o caminho percorrido até o além é um caminho único. Uma vez sendo único, tem que ser feito da melhor maneira possível. Ok, certo. Agora eu Certo? Então, é por isso percebi que os e caras você quebrou minha construíam teoria. bem. É por isso que os caras apreciavam a literatura de maneira extraordinária. Tem cada texto egípcio, velho. Poemas, cara. Poemas, literatura e etc. Coisa da melhor qualidade egípcia. Coisa lindíssima, porque apreciavam, davam valor às artes, etc. Pinturas, esculturas, etc. Porque o caminho até o além é um caminho único. Não há uma segunda chance, por exemplo. Vamos supor, a reencarnação, por exemplo. Yeah. O Egito não tem isso. Exato, Então, exato. o teu caminho até o além é um caminho único. Yeah. Então, uma vez sendo um caminho único, você tem que fazer ele da melhor maneira possível, meu irmão. Porque não tem outro caminho. Embora a vida seja no além, você tem um percurso até lá. Certo? E esse percurso tem que ser bem aproveitado, tem que ser bem feito. Bem feito, E mal comparando, yeah, da mitologia egípcia para a mitologia judaico-cristã, fazendo um uma link, ponte. que foi o que o nosso seguidor comentou e tal, pediu pra gente comentar e a gente achou o tema interessante. É mais ou menos o que a cultura judaico-cristã faz. Encara a vida, a existência, como um preparo para a vida no além. Os egípcios adicionavam todo lá o escaravelho, a embarcação e tal, não sei o quê. Mas, assim, trocando uma vírgula aqui e uma vírgula acolá, a mitologia egípcia, não a mitologia, mas a cultura, texto bíblico, da cultura judaico-cristã, a nossa vida é uma vida de preparação para um reino no além. Certo? Então, o objetivo ao reino dos céus, aquela questão de que eu não sou deste mundo, etc. Porque o meu mundo é o mundo do reino dos céus, etc. Então, isso é quase que a mesma coisa que a mitologia egípcia. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu tenho que mais uma vírgula para comentar sobre. Não. Por acaso tá dentro do mesmo tema, que é traçar o paralelismo ou a similaridade entre a mitologia egípcia ou a parte da antiguidade egípcia com a parte da mitologia cristã judaica, que é a vida ser tida como uma preparação para o além, para uma vida posterior, certo? E isso dá mais sentido aos deuses de antigamente, porque eles faziam coisas e pensavam, os deuses não gostam disso, os deuses não vão gostar, ou seja, eles achavam que os deuses não estavam mortos, provavelmente, estavam vivos os deuses. E hoje em dia nós também fazemos o mesmo. Eu não vou pecar porque Deus não vai gostar, provavelmente. Em paralelo com o que você está dizendo, mano, por exemplo, uma coisa curiosa, que quando eu vi isso lá na universidade, eu não fiquei bem chocado porque não fazia ideia disso, que é o seguinte: os templos egípcios são templos que representavam a morada divina. Então, um templo para Horus era a morada de Horus. Um templo para Osíris era a casa do Osíris. Um templo para Ísis era a casa de Ísis. Porque no Antigo Egito não havia reunião para culto. Muito bem falado. Ou seja, nós outros crentes íamos para um espaço para adorar alguém, isso no Egito não acontecia. O que acontecia eram os sacerdotes, que eram uma espécie de, aqui simplificando, uma espécie de zeladores do espaço sagrado. Os sacerdotes, espécie de zeladores do espaço sagrado. E esse espaço sagrado era a morada da divindade. E é o que você está dizendo. Então, não vou fazer isso porque tu vai gostar, porque o Deus não vai gostar e tal. E no Egito Antigo é a mesma coisa. O Deus estava ali morando. Tanto é que, por exemplo, à noite, pro Antigo Egito, era um inferno. Literalmente. Por quê? Porque na noite o Deus estava dormindo. Certo? Os deuses dormiam. Como nós. Como nós, sim. Uma vez que eles iam dormir, o mal prevalecia. deita e rola. Pairava. Agora o rato faz a festa, meu amigo, certo? Então na cultura egípcia ali antiga, uma vez que anoitecia, os deuses iam ali repousar, e eles se repousando, meu amigo, o mal podia. Mal pairava. O cramunhão vinha ali e brincava, fazia o que queria. E é esse sentido que dar sentido à presença quase que física da divindade.
E dar mais credibilidade à própria Exatamente. divindade. E agora uma coisa aqui extraordinária que é pra gente soltar aqui, que a gente já conversou isso no outro dia. Qual? Qual você sabe, eu vou já dizer. A gente vai comentar agora. Essas similaridades entre a mitologia egípcia e coisas da cultura judaico-cristã, certo? Yeah. Vamos lá. Muito do que nós vemos na mitologia egípcia é parecido com coisas que estão no Gênesis, por exemplo. Exatamente, por isso que Por exemplo. Quando Moisés vê a sarça ardente e tal, pergunta quem és e tal, não sei o quê, a sarça ardente responde, a sarça ardente nós sabemos através do Gênesis, a sarça ardente é representação de Deus, diz que eu sou o que sou, certo? E não diz nenhum nome, eu sou o que sou. Esse sou o que sou é a representação do Deus El. É L. É a escrita El, o Deus El. Esse Deus El é o Deus adorado por aquelas pessoas ali na região do Sinai, etc., daquela altura, daquela cronologia. E era comum a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, o Gilgamesh que a gente falou anteriormente, na parte 1 até a denominação para divindade geral é o El, certo? Na Síria, na Síria, Palestina? não Palestina, assírios, Fenícios. os fenícios, mas Eu e tô tal, tentando puxar pra... é o El, era Yeah. o El, Deus El, dali da Mesopotâmia. Yeah. E então esse El era uma espécie de denominação geral para aquilo que era divino, para aquilo que era uma divindade, certo? E isso que nós encontramos no Gênesis é um Deus que se apresenta não dizendo o seu nome. Eu sou o que sou. Diz que o eu sou, chama o eu sou, ele não diz o nome. E quando a gente vai para o Egito Antigo, no Antigo Egito, se você reparar muitas representações em esculturas, em tumbas e etc., o nome da divindade não é escrito. Não é escrito por quê? Porque a palavra no Antigo Egito conferia poder ao indivíduo. Ou seja, a Liriozimba no Antigo Egito, se eu sei que você é a Liriozimba, eu podia fazer um trabalho ali com um sacerdote, e olha, fazendo uma coisa ali com a Liriozimba e tal, e sei lá, faz o Liriozimba ficar sem ter plantação de cana Um ano, por exemplo. Então no Antigo Egito, a palavra conferia poder. E o nome era uma coisa muito importante, certo? Então o nome no Antigo Egito era muito importante. Então não se devia dizer o nome de maneira vã, certo? Então, resguardar o nome era um ato muito importante no Antigo Egito, certo? E o Deus que se apresenta para Moisés, no início, a gente está falando do início da questão Também não toda, tem. ele não diz o nome dele. E isso é um costume egípcio, certo? Caramba. Tá indignado. Caramba. Não, é porque eu tô pensando em... Isso é um costume egípcio. Egípcio, Isso é um fact, costume não, egípcio. fact. Agora, se a gente imaginar que o livro de Gênesis é de autoria de Moisés, e isso a teologia contemporânea está de comum acordo, de que a autoria do livro de Gênesis e do Pentateuco, certo? Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Mas da parte pentecostal, né? Não, Que pois não é, tem isso que eu nada a ia ver perguntar aí, né? Não, pentecostal é outra parada. coisa. Ok, percebi. Tá ali, mas é outra parada. Pentateuco. Pentateuco, sim. Ah. São penta, né? É os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Ok, boa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. E portanto, as principais linhas, os principais teólogos de agora estão de acordo de que a autoria desses livros foi de Moisés, Yeah. certo? Vamos lá, qual que é a biografia de Moisés? Olhando assim. Moisés é aquele camarada que desceu ali, houve ali uma parada para matar as crianças no Egito,
ele foi metido num cesto e tal, desceu o Nilo, rio Nilo Exato, abaixo, não abaixo, sei o quê. numa A filha do cestinha, faraó né? tava ali tomando um banho ali de piscina, não sei o quê, viu a criança na beira da piscina, pegou a menina, o cesto e criou. Então, Moisés é um camarada. Aí teve acesso. Se a gente considerar aqui tudo um exercício filosófico Sim, de sim, sim. construção de raciocínio. Estamos aqui os três construindo um Um raciocínio. raciocínio agora. Então, se a gente considera a biografia de Moisés, que Moisés veio ali Nilo abaixo e tal, foi apanhado no cestinho, foi para ali e foi criado pela filha do faraó. Ele foi de fato criado na escola egípcia, É. na corte egípcia, como filho do faraó. Ou seja, Como assimilado. ou seja, provavelmente, recebeu Ele teve o acesso. recebeu Yeah. o que há de melhor na cultura. Meu irmão, o cara estudou na Harvard, Yeah, yeah. Daquela época. do Yeah. antigo Egito. O cara estudou Egito, ele estudou em Harvard, fez um mestrado em Oxford, Yeah. um doutorado na Celeste Sorbonne Bonne. e um pós-doutorado na Bolonha, Na Bolonha, e fez uma yeah. extensão acadêmica Esse na é Universidade do onde? Cairo, Yeah, exato, yeah. ali no mundo antigo, entendeu? Então, mano, É se a sinistro. gente considerar que Moisés foi uma formação egípcia, toda a percepção de mundo que ele tinha era egípcia, mano. Pois o templo influencia um homem, né? Tá ligado? Certo. Embora ele fosse hebreu de sangue, descendente, Ele a não... formação intelectual acadêmica, aqui a cachola dele, funcionava com a escola egípcia. Então o cara estudou com os melhores sacerdotes do Egito. O cara estudou com Rodrigo Silva lá do Egito Antigo. Yeah. Estudou com Clóvis de Barro, com aquela gente toda lá do Egito Antigo. Não sei o quê. Sabe. Então, mano, o cara ficou com a cabeça explodida De com conhecimento, a gente yeah. daquela época da escola egípcia. Yeah, mano. Então, mano, se a gente considerar isso explica muita Muito. coisa ao porquê que o Gênesis tem uma porção de coisa que linka com as mitologias do Antigo Egito. E aqui vai as mitologias linkadas no O nosso tema. judaico-cristão que o nosso camarada pediu pra gente comentar. Então, Certo. mano, se a gente considerar isso, É, Yeah. muita coisa tá ligada. tá. E por que é importante a gente considerar isso? Porque Moisés é o primeiro camarada, ele que vai dar ali o pontapé inicial pra tudo, entendeu? Sim, Da organização facto, escrita, e etc. muita parte escrita, acho que até dos mandamentos e tudo, nós conhecemos através do próprio Evidência, Moisés, que são documentos pré-históricos que a gente releva até os dias atuais, facto. Yeah. Um dos poucos, atenção. Moisés veio antes, né? Do De quem? Jesus. Sim. Aí tá. Aí, então, é só pra complementar, pra não falar besteira. Dá pra bem. Mano, No meu ponto de vista. mano, isso não é ensino, mano. Sim, sim. Religare Cast não é apresentação de escola, mano. Isso que a gente não tá aqui na faculdade apresentando trabalho. É. Isso somos nós conversando, de boa. Então, Moisés veio pra arar a terra, tá ligado? Jesus veio ali pra se plantar. Mas aí, quando é que vem a colheita, tá ligado? Percebe o porquê que eu acho da hora a gente dar uma introdução Geral. histórica Geral e e científica no texto, como é que o texto faz mais sentido? Muda tua O meu percepção, camarada, muda aqui, com tudo. todo respeito, o meu camarada nem sabia que se Moisés vinha antes de Cristo ou não. Pois é. Não, no eu não, simples- não é no que eu não simples- sabia, eu não, não não, tinha não. certeza. Num simples Facto, lapso. boa, é bom deixar claro que aqui a gente tem noção. Num simples lapso É. de Contextualização. de ligação com uma coisa e outra, ele foi capaz de resumir tudo que o texto bíblico diz. Mano, o texto bíblico é Moisés como o primeiro profeta. Moisés é muito importante porque ele é quem estrutura tudo. Sim, sim. Ele é o primeiro cara a estruturar. Abraão é o pai da fé, não sei o que. Ele tem aquela biografia extraordinária. Noé, a gente já comentou. Isaac, Jacó, mas José do Moisés é Egito. o gajo Mas que- Moisés é quem estrutura, é quem escreve, Yeah. quem faz as leis, quem deixa tudo organizado. Ó. Ele é que Tem recebe os a tenda da mandamentos do pai adoração. diretamente. Yeah. Ele é quem organiza, ele é quem estrutura a coisa. É. Tá ligado? Cristo, tal Jesus, vem para organizar um tempo em que a tal organização de Moisés já carecia Já tem de alguma coisa. mais vírgulas. Ou Entende? seja, há quem põe as leis, há quem fiscaliza. Moisés organizou tudo Yeah. É, através dele. exato. Ele tava ali só dando ordem, olha, ali tal coisa. Yeah. Isso, muito bem. Tá. Chegou um momento que, mano, isso aí não tá legal não. Eu vou aí, peraí que eu já vou descer aí, já vou... eu já vou descer aí e já vou organizar o que falta organizar, tá ligado? Yeah. Então, Vem Jesus vem
É o que você falou, mano. Ele arou a terra, Yeah. Jesus veio, Plantou. plantou a semente. Quer dizer, o cara em 1 minuto, mano, já resumiu a Bíblia inteira. Yeah. Pois, porque é isso, né? Porque a gente aguarda, as pessoas aguardam a volta, né? E é que seria E a plantar. colheita vai ser quando? E a colheita vai ser quando? Tá a caminho, irmão. E quem souber, deixa nos comentários. Deixa aí sua opinião, é verdade. Esse aí eu acho que vai dar comentário, né? Fogo, pois. Esse Não, aí tem eu de acho ser, que vai dar não, comentário. Agora mano. também plantaste uma semente no meu cérebro. Eu não havia pensado dessa perspectiva de um processo agrícola, nessa plantação, tipo, depois... Não, e a questão agrícola é muito presente no texto bíblico, mano. Pois. Por quê, mano? Uma coisa extraordinária, mano. Gente, aqui vai um desabafo. A gente, quando tem uma parada que a gente não tem dúvida e tal, mano, é claro, você tem que sempre perguntar quem tem experiência, né? E ali pra te dar uma luz. Mas é muito importante que você veja e vá com a tua cabeça para você tirar sua conclusão, sabe? Para você ter uma análise pessoal. Então, vamos supor, quando você tem uma dúvida do texto bíblico ou uma coisa assim, vai lá, abre onde você tem dúvida, lê bonitinho, com calma, perde 1 hora numa folha que se for preciso, vê bonitinho e tal. Por quê, mano? Porque essa questão da colheita e tal, é impressionante o tanto de passagens, por exemplo, do texto bíblico, que são referências agrícolas, como você falou, referências a Metáforas, plantio, né? sabe? Metáforas. Por quê? O texto, mano, é todo trabalhado para dialogar com o público, mano. Um contexto social, tipo, da Também, época. exatamente, também Pra ia falar dialogar isso. com o público, pô. Então o cara ia dar um sermão para 300 pessoas. Daquelas 300 pessoas, 200 plantavam, 90 cuidava de gado, 5 botava ovelha, outros 5 faziam não sei o que. Comerciante da coisa. feira. Então, mano, como é que eu vou falar com essa gente? Usando coisas que tá na linguagem deles no dia a dia, No dia a dia. sabe? Porque a melhor maneira de se fazer entender é usar uma linguagem que quem tá do outro lado vá compreender. E se você usa uma linguagem que tá no dia a dia dela, é 90% de mensagem entregue. Entendeu? De probabilidade de mensagem entregue. É bom. Então, quando você vai no texto bíblico, você nota muito isso, velho. E o fato de você notar isso, de ter ali uma tentativa de dialogar com o contexto do outro, é mais uma prova, sabe, de uma formação histórica do texto. Não é um conto de fadas, não é uma mirabolância para enganar bobo, igual muita gente diz, para enganar bobo, não sei o que. Não, cara, é uma construção bem feita, uma coisa, enfim. Fala vocês que eu já falei muito. Não, eu percebo completamente quando tu dizes que muitas das vezes as pessoas negligenciam esses factos verídicos que estão debaixo do nosso nariz, de que para além de tu teres essas meras coincidências, essas similaridades tanto entre a mitologia egípcia e a judaico-cristã, e tentarmos perceber se de facto essa coisa da religião, essa coisa da mitologia, essas coisas dos deuses, será que vale a pena nós como humanidade hoje em dia nos preocuparmos muito mais em tentar adorar muito mais um Deus ou mais outro, ou tentar descobrir um objetivo em comum como humanidade? Porque eu acho que no final do dia, conforme vocês estavam a dizer, Moisés arou a terra, Jesus veio plantar, e agora para a colheita ninguém sabe, ninguém espera, ninguém tem uma coisa assim física, uma coisa digna para dizer. Estamos todos perdidos e todo mundo achar que tem a sua razão. Mas eu acho que nós como humanidade devemos ter um consenso único que temos no final do dia, Deus sim. Mas que, dadas as abordagens, dadas as formas como as pessoas tentam expressar a sua adoração ou as suas crenças religiosas, dá a entender de que há vários ainda e que nenhum deles é digno de nada para todos. Ou seja, o teu Deus é bom para ti apenas, não é bom para mim, é bom para ti, não é bom para mim. E eu acho que como humanidade isso também pode ter alguns impactos negativos, porque nós não olhamos para a parte de termos uma sociedade como macro, mas temos uma sociedade fragmentada no aspecto religioso no final do dia.
E que isso também é uma coisa que me preocupa bastante. Porque eu não vivo na época dos egípcios, eu vivo nesta época. Yeah. E se a minha pergunta é hoje, quem é que vai colher, ou quem é que vai fazer a colheita, ou quem provavelmente fará a colheita? É assim, está tudo nos manuscritos. Mas nós, como estamos preocupados em causar a separação e categorizar grupos, nós acabamos por não saber ao certo quem é que vem fazer a colheita. Mas essa pessoa já está lá na Bíblia. A Bíblia já diz tudo. Por isso que mesmo em todas as religiões nós usamos a mesma linhagem, só em um outro ponto é que difere. Por exemplo, tens os cristãos, que apostólicos romanos, que seguem só uma única parte da igreja católica, etc. Por outro lado, tens evangélicos, etc. Tens os pentecostais, que tivemos a falar há pouco tempo. Tipo, todos eles seguem o mesmo Deus no final do dia. Mas um e outro ponto é que difere. E eu pergunto se esse um e outro ponto que difere vale a pena para um todo como uma religião, ou para um todo como uma adoração, dentro da mitologia, assim, olhando, né? E como sociedade, como uma humanidade no final do dia. Voei um bocado mais também. Nada, mano. Você plantou outra pedrada aqui na mente. Dentro das mitologias, estamos aí a Nossa. falar mitologia egípcia, mitologia judaico-cristã. No quesito, tipo, de colher, eu acho que tem que ser... Eu tento interpretar a minha teoria, né? Não sei. Yeah. Eu acho que tem que ser você mesmo, sabe? Eu acho, ou nós mesmos. Ou então, eu também digo isso que... tal, mas eu acho que seria muito o espiritismo. Viria o espiritismo. Mas aí é mais minha parada, pessoal. Não, mas Minha fé, posso dizer minha fé, assim, eu acho. Yeah, mas Pode ser. antes de continuares, tipo, só para deixar bem claro, dentro desse mesmo contexto, tu acreditas que o Deus católico, se for ele acolher, será melhor? O Deus evangélico, se for ele acolher, será melhor? Ou Deus, sem que ela for, será melhor para ti? Porque nós temos esse ressentimento, às vezes. Se a gente discute, não, olha, os da Igreja Universal, isto, aquilo, assado. Isto, aquilo, assado. Será que se o Deus da Universal for ele acolher, você não vai querer ir para o paraíso? Eu percebo o que você quer dizer. Mas vamos supor. Calma, Moreno. Que é isso, Moreno? Aí vem aquela. Ignorância, Moreno. É bem profundo isso aí. É deep, é plot twist aí. É. Virada de cena. Yeah, fact. Tudo que há de melhor. Mas dentro das mitologias, atenção. Não, calma lá. Mas primeiro eu vou trazer aqui que é tipo assim. O que esperar de alguém acima de tudo, sabe? O que esperar de alguém que, mano, tá acima da sua compreensão, tá ligado? Vamos supor, nós temos a noção do que é certo e errado, né? E cada lugar do mundo vai ter a sua noção do que é certo e errado. Uhum. E como é que você julga isso, né? Porque, poxa, se uma pessoa tá tão acima de nós, acima de todos, ele tem que ter a benevolência ou a sensação de considerar e aí ter empatia com aquele, sabe? Porque assim, se ele tá realmente acima, o conceito de certo e errado pra ele, ou muitas coisas do que é pra gente, pra ele é abstrato, sabe? É diferente. Pra nós é algo muito complexo, pra ele é abstrato, digamos assim. Eu costumo dizer assim, vamos supor, pra nós ética, né? Ética. Yeah. Ética pra nós é muito complexo, né? Yeah. Mas se calhar pra ele consegue pegar em ética, tá ligado? É tipo outra visão, sabe? Ele consegue palpar a ética. Se Exato. calhar, não, tô dando um exemplo, né? Sim. E aí que tá, eu acho que esse Deus, se essa pessoa que tá acima de todas, ela tem que ser justa. Porque ela tá acima de todos, tá ligado? Ela tem que ser justa. Por isso que, tipo, na minha percepção, aquele Deus, ou o Deus desse e tal, não é que vai ter a melhor colheita, sabe? Mas esse Deus que eu penso que esteja acima de todos, ele vai dar a oportunidade de colheita pra todos, tá ligado? Essa é a minha visão. Não, mas o Deus está acima de todos nós ou acima de todos os deuses, amém? Porque hoje em dia é aquilo que eu estava a dizer, que olha, está comprovado de que isso, conforme o Saulo teve a dizer, que os 5 primeiros livros da Bíblia confirmam de que Moisés foi o primeiro que veio cá arar, e depois todos também confirmam que existe um Jesus e tudo mais. Só que agora tu desces uma esquina, uma igreja, desces uma esquina, outra igreja, outra esquina, outra igreja. Todas as igrejas, assim, teoricamente, comungam mesmo, mas na prática não. Porque planta-se o ódio para o outro, no final Sim. do dia.
disse que não, é porque as práticas religiosas de um não são boas porque o outro não. Por exemplo, há religiões que dizem que tu não podes consumir o álcool. Mas, por exemplo, os católicos, algumas coisas da missa usam o próprio vinho. Sim, sim. Aí é que está. Então, essa parte em que nós temos um que é bom, um Deus que é bom e outro Deus que não é bom, sendo que no final do dia todos comungamos o mesmo, plantando discórdia entre as pessoas que frequentam as mesmas crenças religiosas, achas que isso no final do dia é positivo ou negativo? Porque ele está acima de todos, mas ele quem? Não, mas ele da Igreja Universal, Não, ele não. da minha E aí que tá. católica. Aí, eu... no meu ponto de vista, eu assumo que se há alguém acima ou alguém, outras pessoas, Sim, uma alguém, divindade, sei lá o que for. essa pessoa ela é como se assim, como se ela tivesse que ter essa pessoa, Deus, né, teria que ter uma responsabilidade, sabe? E mesmo que, vamos supor, várias pessoas rezem e comungam para deuses diferentes no final do dia. Não, todos comungam pro mesmo. Pro mesmo, como não pro mesmo? Vamos Sim, no supor, final como do não dia pro todos pro mesmo. mesmo, Mas aí, o que ele faz? Ele fala, pô, você é relutante, tá ligado? Por mais que, vamos supor, é que nem aquilo, tem vários ensinamentos. E, poxa, mas muitas vezes, eu vou citar um exemplo assim, na igreja, nas comunidades católicas ou muito religiosas e tal, que tendem a usar o termo bíblico para separar grupos sociais, grupos de pessoas, não sei, qualquer coisa assim. Sim. E aí que tá, a pessoa tem esse entendimento, ela tem esse ensinamento, ela recebe esse ensinamento, digamos que falho, do meu ponto de vista falho, mas embora isso, essa pessoa também recebe outros valores, que também agregam. Por mais que, vamos supor, essa pessoa aprenda ou seja passado para ela um conceito, uma coisa negativa, mas que para ele é um ponto positivo que é certo, não só esse ponto negativo não desconsidera os outros, porque vamos supor, uma pessoa se calhar que vai para a igreja e é contra o comunismo, vamos supor, não tem nada a ver, mas ela provavelmente recrimina o comunismo e tal, essas coisas de ideias sociais, mas no geral, no dia a dia dela, ela tenta praticar o bem de outra forma. Não, sabe? e eu acrescento mais, eu concordo e digo mais, porque outro dia na faculdade, quando introduzimos o estudo ao Max Weber, outro dia quando introduzimos o estudo ao Max Weber, e nós estávamos exatamente na parte de perceber o que na visão de Weber delimitou a transição do mundo antigo para o mundo contemporâneo, exatamente mais na parte do materialismo. E Weber determinava que a religião foi principalmente a ética protestante, a religião, especificamente a ética protestante, foi um dos principais fatores que levou com que o mundo atual se tornasse materialista. Porque quais eram as principais pretensões religiosas da época? Tu vais à igreja, tu vais ser abençoado, consequentemente, tu vais ser bem-sucedido financeiramente, tu vais ser uma pessoa que vai ter um nível de vida bom e tu vais ser um escolhido, provavelmente vai ser uma pessoa que tem a bênção divina. Ou seja, associava-se muito o trabalho árduo, o esforço individual com a bênção divina, que também estava ligada à parte religiosa. Ou seja, tu trabalhas muito, tu fazes muitos negócios, Deus vai te abençoar. Então, olhava-se muito nessa parte, principalmente na visão de Weber, ser recompensado, né? que hoje em dia nós temos o mundo material exatamente por causa da religião. A religião serviu como um combustível para termos o mundo que nós temos hoje. Quando a gente gravou o primeiro episódio, quando nós gravamos o primeiro episódio do Eligarcast, ele comentou exatamente isso. Como é que você acha que fui eu, mano? Ali não vinha ali. Tá tirando, né, mano? Ele mais poderia comentar. Ele meteu lá num canal que tava um nome maluco, mas eu não sei quem é, pô. Uma conversa Aurélio Gameplays. Não tinha nome, mano. É um bagulho lá qualquer. Qualquer parada. Pra deepfake, né? Tem uma coisa assim. Tipo, seu username diferente, né? A gente gravou o primeiro episódio, mano, e tal. O primeiro episódio acho que foi o primeiro, mano. Episódio de estreia. Não, foi o primeiro. A gente falou sobre religião, o papel da religião na política.
Exato. O papel da religião na política. Que é o bagulho de Religare-Cast e tal. Yeah. E é bué, mano. Tem É, bué a gente influência. comentou sobre isso. E aí a gente vai ter que fazer um remake desse. Também é um bom tema. É um bom tema, tema, é um bom é É um tema. bom tema, vamos fazer um remake desse. Aí a gente gravou tal, soltamos lá um episódio e logo ele meteu lá assim. Pô, gostei muito do episódio e tal. E gostei. A maneira como eu poderia contribuir e tal. E é exatamente isso que ele falou. A questão Weber e tal, a moral calvinista, não sei o quê. Porque, mano, tem uma coisa de que a moral calvinista e ali o posto de economia do século XX, final do século XIX, início do século XX, Tinha é influência que disso. preparou o terreno para tudo que a gente sabe de economia hoje. Ou seja, ali a ruptura entre igreja católica e protestante, a partir dos protestantes, que interpretadores como Lutero e John Calvino e tal, Exato. que interpretaram de que, foi o que ele falou, de que você era abençoado conforme a tua produção, que o trabalho dignificava o homem, etc. Esse tipo de coisa nasce através da religião. Uhum. Certo? Pessoas que interpretaram o texto bíblico de maneira diferente É. e tiraram essas conclusões, e essas conclusões foram a base para o que é quase a economia hoje, mano. Então a economia, o capitalismo que a gente conhece, isso meio que nasce ali atrás de uma interpretação protestante, mano. Uma ruptura com a igreja católica. E a gente não vai falar mais, né? Porque Já tá aí. chegou, né, mano? Eu ia até comentar. Eu não ia Chegou, falar, né? mas Chegou, é mitologia. chegou, já. chegou. Mitologia, né? Deixa eu pegar o assunto. O que a gente faz agora? Fechamos, né? Já. Não, mas Fechamos. dentro do tema da mitologia, não é? Tudo isso que nós falamos cá tem a ver. Não tem como nós falarmos diretamente da mitologia sem falar assim, é claro. De outros contextos. De né? outros Outras coisas. contextos, né? Se formos falar só da mitologia, eu acho que fica um bocadinho aborrecedor. Só Claro. falamos de Vira Deus, história, né? Contar contos. Deus disto, Deus daquilo. Então nós tentamos trazer aqui um bocadinho História o quê? de... É. Não, eu tô dizendo, a falar da mitologia é contar a história, mas com Zeus, foi lá o quê? isso, e aí? Não, mas Tá isso todo mundo traçar- sabe. Já. relações entre um e o Não, outro polo, Qual o nome? Dito isso, eu quero ser mumificado. É isso que eu quero. Mumificado, mano. Isso aí, É, maluco, a gente tava mano. falando de mitologia egípcia, eu quero ser mumificado, mano. Tirem meu cérebro pelo nariz, fazem o que vocês quiserem. Não, dá mó trampo. Não. Queria. Vou dar trabalho quando morrer, mas pô, me mumifiquem. Não, mumificado não. Me mumifiquem. Pois triste, malta. Gente boa. Obrigado a todos. Certo? Mó satisfação. Já, satisfação máxima. Mó satisfação. Sempre um prazer. Obrigado, Rafael Leal, por permitir o espaço, permitir aqui o setup para a continuação do Religare Cast. Obrigado, Alírio Zimba, por ser um convidado. Mais que convidado. Pô, Tá Da quase. casa. Prêmio. Que tá quase vindo para a equipe do Religare, que ainda tá vendo isso para os próximos dias. Tá quase passando de convidado para a equipe. Vacilar. Agradecimento à senhora Anaíta, aqui dona do estúdio, certo? É a proprietária do estúdio. Minha mãe, já. A dona Anaíta é a dona do estúdio. Então, obrigado a todos, certo? Até a próxima, 14º episódio. É nóis. É Obrigado. nóis, muito obrigado. Valeu. É isso. Mais um Não, episódio. metemos aí mais um. A foto. Mete aí a foto dos Agora três. vamos É. fechar, vamos tirar uma Eu vou foto. só pausar aqui. Yeah. Nós temos um problema grave. São três mentes brilhantes e em 1 hora de tempo é impossível. Nem em 3 horas de tempo é impossível. Conversa aqui não para já. Sabe o flow. Contraído e tal. Não. 4 Calma horas aí. de podcast, tu Calma aí, vês, o flow. Vamos supor, o estúdio é do Igor. O estúdio é dele. Ele anda de meias no estúdio. Ele anda descalço, mano. Ele anda No descalço. estúdio, já Então vi. aquilo é assim, ele convida o pessoal e tal. Ele entra ali, mano. Só se o convidado tiver compromisso, senão. Mano, eu já assisti, sabe o que? Um podcast do Ciro Gomes com o Igor no Flow, 4 horas e 30 minutos, mano. Mano, e você assiste, mano. Por causa disso, porque é a conversa natural. É uma conversa natural. Você se sente um participante da conversa. Que como é uma conversa de mesa mesmo, você se sente um participante da conversa. Então é 4 horas, mas que você se envolve nas 4 horas, tá ligado? Porque você vai assistir uma palestra e fala, caralho,
4 horas de Não, palestra. não, e tô... Mas 4 horas de conversa, é outra coisa. É outra parada. brincando, levantando isso aqui, Eu não sei se vocês conhecem esse gajo. Tudo nosso. Vamos ter ela cheia. Tudo nosso, tal, isso aqui. Que não tem hora, a gente senta, a gente chega de manhã, vai embora. À noite. Com Mesmo. convidados, não sei o quê. E então- mesmo sendo coisa científica, eu não sei se vocês conhecem. Sakane. Não conhecem? Óbvio, pô. Pô, Sérgio Mano, eu Sacani, assisto eu o ouço Sakane ele- o dia eu todo, Eu ouço ele amigo. todo dia pra dormir, mano. Também apaga. Eu Mano, boto o vídeo lá, Sacani- Sérgio Sacani pra dormir. Ela tem no YouTube vários, você bota O lá. cara fala E ele fica falando, eu, mano. Como é que é Sérgio Sacani pra dormir? É, pesquisa no YouTube, é Sérgio Sacani pra